nós vamos iniciar mais uma quarta literária e o romance analisado será Senhora, de José de Alencar. Aproveitando para parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional, né? Que todas as mulheres possam viver plenamente e realmente terem todas as oportunidades, né? Na sociedade de uma maneira igualitária. Então vamos lá começar um pouquinho falando sobre esse romance que, por sinal, tem uma protagonista feminina, ou seja, a Aurélia Camargo, que realmente é o foco das atenções e merece muita consideração em termos de excentricidade e também de um espírito de vingança. É sobre isso que a gente vai comentar hoje nessa resenha do livro Senhora. Outra questão muito importante é, se você está assistindo agora pelo YouTube, não esquece de deixar seu like, de fazer algum comentário, de se inscrever se ainda não é inscrito no @professorandresa. E também, se você está assistindo pelo Instagram, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas possam estar interessadas sobre leitura e possam se tornar leitores proficientes. Esse é o grande objetivo desse perfil no Instagram. Então, eu vou começar falando sobre José de Alencar, né? Quem já não ouviu falar de José de Alencar na escola, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre os livros dele. E muitas vezes existe até um certo receio, uma certa ojeriza em relação a alguns textos dele, justamente porque é uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito floreada, bem ao modo do século XIX. Então, se a gente está falando de um autor do século XIX, a gente não vai querer que ele escreva ou tenha um estilo muito característico da contemporaneidade, né? Então, a gente tem que se deslocar lá no tempo, século XIX, que era muito comum esse florear da linguagem, fazendo essas inversões sintáticas, fazendo com que esse texto realmente fosse algo mais poético. Então, ele nada mais estava fazendo do que agradando ao público leitor da época, que realmente apreciava esse tipo de texto. É claro que, com o passar do tempo, isso foi se modificando, né? E hoje nós temos textos com muito mais, assim, uma linguagem mais objetiva, né? Mais direta, mais clara. Então, se você não tem nenhum tipo de preconceito com essa linguagem mais floreada, com certeza você vai gostar muito dos textos de José de Alencar. Mas eu vou falar especificamente hoje sobre Senhora. Foi um romance escrito em 1900, brincadeira, século XIX, 1875. Inclusive foi o último escrito por José de Alencar. 2 anos após a publicação desse livro, ele faleceu. Claro que postumamente foi publicado um outro livro, mas esse de fato foi o último que ele escreveu. Então, assim, para as pessoas que já leram algo de José de Alencar, não gostaram porque achou muito complicado, muito rebuscado, e ainda não teve a oportunidade, não teve a chance de fazer a leitura de Senhora, eu recomendo que você faça a leitura e teste, para você perceber como nesse romance de José de Alencar, ele utiliza uma linguagem muito mais fluida, um pouco mais objetiva, e que a gente vai entendendo dentro do enredo uma importância muito grande, porque apesar de ser um autor extremamente conservador, dentro dos padrões do seu tempo, inclusive ele era a favor da escravidão, né? Porque pelos preceitos, sempre estava ali preocupado com os preceitos da família, né? Da moral da família, aquela coisa bem conservadora. Ele, nesse livro, nos surpreende quando começa a tratar da emancipação feminina. Então, a gente está hoje aqui, no Dia da Mulher, parece que eu nem tinha programado, viu? Vou confessar aqui a vocês que eu não tinha programado isso. Mas quando a gente vai fazendo a leitura do texto, a gente percebe como várias vezes durante todo o decorrer do romance é colocada a questão da emancipação da mulher, que dá a entender que, na verdade, ele faz uma crítica em relação a isso. Não no sentido negativo, de achar que não era, vamos dizer assim, direito da mulher se emancipar. Muito pelo contrário, a gente vê que claramente ele se coloca a favor dessa emancipação. É algo que nos surpreende dentro dos padrões conservadores, né, que ele seguia dentro do seu tempo. Mas nós somos seres humanos, né? Pessoas que podem mudar de opinião, que podem evoluir, enfim, porque José de Alencar não teria esse direito, né? Por que não? Então, ele era a favor disso, apesar de ter outras questões que hoje poderiam ser consideradas como sendo extremamente preconceituosas, né? Mas dentro do padrão do tempo dele, que ele viveu, era considerado normal. Então, vamos ver agora uma questão importante. Quem é Aurélia Camargo? O romance é assim, sabe? Coloca a Aurélia Camargo, é um texto que não é linear, existem alguns flashbacks, alguns cortes durante a narrativa, e a gente vai entendendo melhor o que se passa com essa
protagonista. Quem é ela? De onde ela veio? Como é que ela chegou à ascensão social dentro de um padrão de elite, não é? Da burguesia, de uma riqueza muito exuberante. A princípio, a gente conhece essa personagem já no momento em que ela é rica. E a gente vê que ela realmente chegava nos bailes, chamava a atenção de todas as pessoas ficavam aos pés, existiam vários pretendentes, homens interessados em casar com a Aurélia, e ela, apesar de ter muito dinheiro e ser órfã, ela morava numa casa onde ela tinha a companhia de Dona Firmina, que era uma parente da família, que ficava com ela ali na casa, porque vocês sabem que estamos falando, por exemplo, que uma mulher ficasse sozinha na casa. Então, seria necessário que ela tivesse alguém que a acompanhasse, né, que ficasse ali acompanhando durante todo o dia a dia para evitar os falatórios, as fofocas em relação à decência, né, da mulher. Então, era muito comum e a Aurélia fazia isso. E tinha como um tutor, um tio, que é o Lemos, muito ambicioso, muito metido a espertinho, que era tutor dela, ou seja, ela, apesar de ter todo o dinheiro só para ela não poderia cuidar do próprio dinheiro, e aí tinha a questão também da maioridade. Eles esperavam que ela fizesse 21 anos para que ela pudesse tomar posse de tudo e gerenciar sua riqueza. Como ela ainda era de menor, era necessário que esse tio ficasse organizando todas as suas finanças. Mas desde já vou lhe dizendo, a Aurélia tinha uma inteligência acima do esperado para os padrões da época para uma mulher. Então, existem várias citações em que a gente percebe o quanto a mulher era vista como um ser de fato inferior, incapaz de ter empreendimentos, de pensar como empresária ou de fazer cálculos de cabeça. Tudo isso é colocado como um grande espanto e que a Aurélia era alguém que se destacava justamente por isso, porque ela fazia coisas que não se esperavam que uma moça comum, uma mulher fizesse. Então a gente vai percebendo aqui como era a visão, né, dos homens ou das pessoas machistas mesmo, né, dentro daquela sociedade. E ela começa realmente a se destacar por isso. Então, esse tio Lemos, na verdade, só acatava as recomendações que ela fazia, porque ela era, apesar de muito jovem, muito firme. Então, ela tinha uma personalidade muito forte. Então, ela era muito excêntrica, chamava muita atenção. E, vou dizer, desdenhava, né, dos ricaços da época. Quando ela chegava lá, ela realmente fazia mostrar o quanto ela tinha um certo desprezo, o quanto aquilo ali ela entendia que era só moeda de troca, que ela poderia comprar A, comprar B, e enfim, não existia nenhum tipo de entendimento de que fosse possível algum tipo de sentimento entre as pessoas ou solidariedade genuína, enfim. Ela mostrava claramente que entendia sim que dentro daquele meio o que valia era o dinheiro. E isso ela deixava escancarado para que todas as pessoas que conviviam, que participavam dos bailes com ela, ficassem cientes disso. Então, de boba, a Aurélia não tinha nada e se destacava muito por isso. Mas aí, chega um momento em que ela chama, passa um tempo pensativa, a Dona Firmina perguntando a ela o que está acontecendo, porque ela está tão assim, meio sem dar muita vazão às coisas. E ela acaba chamando o Lemos para uma reunião, e lá ela diz o seguinte: olha, eu não quero mais essa história de você ser meu tutor, eu acho que chegou o momento de casar, já estou na idade de casar. E aí quando ela pensa em casamento, né, nessa coisa do casamento, o tio já se espanta, né, porque não esperava que ela tomasse uma decisão de se casar, e ela vai e diz que já tem um noivo na cabeça dela, ela já sabe quem é que ela vai querer para casar, e que ele deveria oferecer a essa pessoa um dote de 100 mil contos de réis, para que essa pessoa aceitasse, mas que essa pessoa não poderia saber que ela era a noiva. Então o Lemos sai de lá achando, provavelmente não vai aceitar, né? Não vai aceitar isso aí. Mas ele se engana, porque a tal pessoa é o nosso segundo personagem aqui, que é muito importante dentro da narrativa, que se chama Fernando Seixas. Ele era um grande galanteador, não era rico, mas gostava de ter uma vida boa, gostava de receber uma ajuda financeira da mãe, gostava de ter as melhores coisas, embora ele não tivesse condições de ostentar aquilo que ele tinha. E era um funcionário público. E tinha chegado há pouco tempo de Pernambuco,
Olha, de Pernambuco, ele tinha feito uma viagem justamente porque já estava querendo desmanchar uma união que ele teria futuramente com Adelaide, que é uma outra personagem que vocês vão entender um pouquinho melhor depois, que tinha... Olá, Sueli. Seja bem-vinda. Que tinha essa relação. E aí, o que foi que aconteceu? Ele vai e se encontra com Lemos, e Lemos faz a proposta. Olha, tem uma pessoa interessada em você, eu vou lhe mostrar aqui esse valor, são 100 mil, eu sei que você se comprometeu com a Adelaide, que o dote dela custa 30 mil réis, mas essa pessoa está lhe oferecendo 100 mil, mas você não pode saber quem é essa pessoa até o momento em que ela der. E aí o que aconteceu? Ele, ambicioso que era, ficou lá dizendo, pensando o seguinte, olha, é bom negócio. Aí fez para ele o seguinte, disse assim, vou fazer da seguinte forma, você pode me adiantar 20 mil contos de réis? A gente faz aqui um recibo, eu começo a usar esse dinheiro aqui, e depois que eu casar eu recebo os 80 mil contos restantes. E aceitou. Aí Lemos corre para Aurélia para contar a ela, né, que ele havia aceitado esse acordo. E ela disse, ok, tudo bem. Até que chega o dia em que eles se encontram pela primeira vez, ele sabe quem é essa noiva. Ele já desiste de dar de 30 mil contos, porque não ia ser financeiramente importante para ele, né? E aí ele vai e pega e tem o primeiro encontro com a Aurélia. Mas aí, até então, o leitor não sabe por que a Aurélia tinha escolhido justamente Fernando Seixas para fazer essa oferta, para casar com ele e tornar esse homem milionário, porque ela agora era uma mulher riquíssima. É quando ele já a conhecia, eles fazem ali, não tem muita intimidade durante o noivado, organizam o casamento, pronto, casaram-se. E na noite de núpcias vem a bomba, né? A grande bomba dentro do romance, que é quando ela chama Fernando, ele jurando que vai ter uma lua de mel, vai e diz a ela o seguinte, olha, é o seguinte, eu quero que você entenda que, na verdade, tudo isso aqui foi planejado, tá? Que os 80 mil contos de réis para você se vendeu, eu esperava que você tivesse mais honra, e eu quero agora que você entenda por que eu escolhi você para casar. Aí o leitor vai passar agora para os flashbacks da história, que é quando a gente vai entender a origem de Aurélia, né? Tudo aconteceu porque a Aurélia, ela era filha de Emília e de Pedro Camargo, só que Pedro tinha um pai muito rico, um fazendeiro, que não gostava da relação do filho com Emília, porque ela era pobre. E aí o que é que Pedro faz? Casa com elas escondidas, tem um documento, acaba tendo 2 filhos, que era a Aurélia e esse outro irmão, e sempre viajava para ajudar o pai. O pai não dava crédito a esse casamento, achava que era tudo mentira, que não existia casamento, enfim, nem sabia que existia essa história de casamento. E sempre o Pedro, ele tinha tanto medo do pai, todas as vezes que ele tentava contar, ele acabava não falando. E o pai começou a forçar a barra para que ele casasse. Só que aí ele teve um problema, teve uma febre, acabou morrendo, deixou um dinheiro para que uma pessoa entregasse a Emília, que é essa mulher. Eles sempre viveram muito pobres, ou seja, a família de Aurélia, né, na origem, é uma família muito pobre, passavam muitas necessidades. Mas aí o que foi que aconteceu? Deixa eu chegar lá. Aí aconteceu que ele soube da morte. Então, passando muito tempo, acabou que o irmão de Aurélia também acabou falecendo e a mãe tinha uma doença muito grave, ou seja, a qualquer momento ela poderia falecer e sim, Aurélia ficaria órfã. O que acontece? Ela diz ao filho, olha, é melhor que você comece a ir à janela para ver se aparece algum rapaz interessado em você, porque é importante que você case antes que eu morra. Você vai ficar totalmente desamparada. Então a mãe ficou muito preocupada. Foi quando a Aurélia disse, não, então eu vou fazer isso mesmo, né? Vou ficar aqui, ó, sou pobre, minha mãe vai morrer, meu irmão já morreu, não tenho pai, o meu pai já morreu faz muitos anos. Vou ficar nessa tal dessa janela. Então, quando ela ficava lá na janela, passavam os rapazes, ficavam olhando para ela era muito bonita, chamava atenção. E em pouco tempo, muitos homens iam passando e olhando, uns com intenção, muitos com intenção, simplesmente de tirar uma casquinha de Aurélia, né? Mas nada muito sério. Ninguém que chegasse lá dizendo assim, não, olha, eu quero realmente casar com você. Sabiam que ela era pobre, era bonita, mas eles tinham outras intenções na cabeça. E ela já estava entendendo isso, então ela já começou, já desde esse período, a ter uma raiva muito grande
sabe, uma aversão muito grande a esse tipo de homem, né, que ficava ali passando naquela calçada, olhando, galanteando, falando bom dia, alguma coisa para ela, mas sempre com outras intenções. E aí, quando chega, a gente entende melhor qual é a relação de Aurélia com esse tio Lemos, porque o tio era da parte de mãe, ou seja, ele era irmão da Emília, que era mãe de Aurélia. Só que como a mãe de Aurélia casou e casou de uma maneira não convencional na igreja, para todo mundo ver aquela coisa toda, porque não queria fazer o escândalo para Pedro Camargo, porque o pai não queria essa relação, a família de Emília se afastou totalmente dela, então ninguém queria conversa. Mas aí o Lemos ficou sabendo que tinha uma moça muito bonita que ficava na janela, que eles estavam lá paquerando, querendo alguma coisa com ela, e ele, muito espertinho, começou a passear também. Foi quando ela conheceu o tio, começou a conversar com ele pela janela, achando que era uma forma de reaproximação da família, só que ele não tinha essa intenção. Na verdade, ele fez foi uma carta para Aurélia, muito ousada, né, falando coisas assim para ela, que poderia dar alguma coisa para ela em troca, né, de um tipo de relação. Ela ficou com muita raiva dele e nunca mais quis conversa com ele na janela. Então a gente já sabe que esse Lemos, que depois se torna tutor de Aurélia, quando ela já está rica, a gente vai entender por que ela ficou rica, na verdade é esse tio que desde então já era um grande interesseiro, que ficava por ali já mapeando o espaço. E aí, numa dessas idas e vindas, aí chega o momento de a gente entender o que é que Fernando Seixas tem a ver com isso. E por que a Aurélia tinha tramado uma grande vingança em relação a ele. Isso acontece porque Fernando Seixas foi um desses rapazes que foram passando pela janela, porque ficaram sabendo que tinha uma moça muito bonita que sempre ficava na janela e que todo mundo gostava de ficar olhando. E aí, nesse período, muitos rapazes já não queriam tanto essa aproximação com a Aurélia. Por quê? Porque um dia ela espertamente chamou um deles e disse assim, você quer entrar? Aí o rapaz entrou. Quando entrou, se encontrou com a mãe dela. Aí a mãe foi dizer, olha, se você está aqui o tempo todo cortejando minha filha, logo lhe adianto que o nosso interesse é que haja um casamento. E aí o rapaz disse que deu uma desculpa, saiu de lá dizendo que não queria, foi quando ela entendeu que, na verdade, eles estavam querendo mais era se aproveitar dela do que realmente casar, e ele vai embora. Então ele vai embora. Ele vai embora e conta para todo mundo, olha, nem adianta ficar por ali, né, nessa paquera, porque a intenção ali é casamento. Então muitos já correram, porque não tinha essa intenção, não tinha intenção nenhuma de casar com a Aurélia. E aí, ele já sabendo dessa história de casamento, ele passa na frente da casa, ela olha, já fica encantada por Fernando Seixas, ele fica olhando para ela também, só que aí eles acabam conversando, e dessa conversa ele vai até a mãe, e começa a mãe de Aurélia, e começa a frequentar a casa dela, e surge um pretendente que pede realmente a mão de Aurélia em casamento. Ele tinha muito dinheiro na época e a mãe fica entre Fernando e entre esse rapaz, porque o Fernando só cortejava a filha dele, ia lá com frequência vê-la, né? E já estava participando até do ambiente assim da casa, mas não tinha pedido em casamento. E aí ele já meio que sai de fininho, dizendo que não tinha tanto dinheiro, que também era pobre, sabia da situação de Aurélia, não queria prejudicá-la, e que seria melhor até que ela ficasse com outro homem, né, que tinha condições de dar uma vida melhor a ela. Só que aí conversa vai, conversa vem, eles acabaram ajustando que seria melhor que Fernando ficasse realmente como aquele que teria o interesse de casar com ela, apesar das possíveis dificuldades financeiras que poderiam vir no futuro. E assim acontece, dispensa esse pretendente e Aurélia fica ali noiva de Fernando Seixas. Só que isso dura pouquíssimo tempo. Por quê? Porque ele queria ter uma boa vida, né? Ele adorava essa boa vida. Ele era muito mimado pelas irmãs e pela mãe. Ele não tinha pai, o pai dele já tinha falecido. Então, ele pegava muito do dinheiro que ele tinha para gastar com ostentação, para se mostrar como galante. E ele, enfim, ele não era nem rico, mas ele queria viver no meio dos ricos e queria ter essa ostentação de riqueza. Percebeu que o que é que eu ganho, né, com essa menina? Apesar dela gostar muito de mim, ser muito bonita e realmente eu até ter um afeto por ela, o que é que eu vou ganhar com essa relação com a Aurélia? Então ele começa a racionalizar tudo isso e chega à conclusão de que seria melhor que ele dispensasse a Aurélia para ficar com Adelaide, que é essa moça
que tinha um rapaz chamado Torquato, que era muito apaixonado por ela na época, mas não tinha tantas condições financeiras. E o pai de Adelaide, justamente para afugentar o Torquato, chama o Fernando não porque ele fosse rico, mas porque ele tinha um emprego e ele, como ostentava muito, parecia que teria mais condições de dar uma vida mais organizada para a filha dele. E aí ele faz um arranjo e acaba fazendo com que Fernando se torne agora noivo dessa Adelaide. Só que a essa altura, a pobre da Aurélia Camargo não imaginava nunca que isso estava acontecendo. E aí ele vai e conta para Aurélia o seguinte: olha, eu realmente prefiro lhe deixar porque eu não quero atrapalhar sua vida, eu sou uma pessoa muito pobre, isso e aquilo, e vou casar com a Adelaide. Então, a Aurélia acredita piamente que ele vai casar com a Adelaide por amor. Nunca imaginou que fosse pela questão do dote, porque ela não teria um dote para pagar a ele. E aí, o que acontece? O que acontece é que ele vai embora. Ele vai embora, passa um tempo, a mãe de... Tudo isso a gente tá na parte do flashback, tá, gente? E aí, a mãe, Emília, né, morre. O avô, que é fazendeiro, também morre. E quando a Aurélia menos imagina, chega uma pessoa com uma carta, um administrador, dizendo que ela deveria abrir a carta que o avô tinha dado a ela um tempo para guardar. E quando ela abre, ela descobre que se torna a herdeira, a única herdeira de toda uma fortuna. E ela realmente fica muito rica, muito, muito, muito rica. Ou seja, de pobre ela fica assim, muito rica, paga todas as dívidas que tinha, o dinheiro emprestado, até o enterro da mãe foi alguém que financiou porque ela não tinha condições. E aí ela se torna muito rica. E é daí que surge a ideia dela de se vingar, né? Se vingar de Fernando, justamente pelo fato dele ter só a deixado não por amar Adelaide, mas sim por causa do dinheiro. E aí ele trama essa situação de oferecer esse dote bem mais alto para Fernando, para que ele, casando com ela, ficasse sabendo do porquê ele era um produto, que ele era uma transação, que ele era um comércio. E aí a gente vê como esse romance ele gira em torno dessa questão da crítica em relação ao casamento como sendo um negócio, ao casamento como sendo uma transação comercial. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, logo você vai perceber que o que mais chama atenção é isso. A questão da emancipação é citada, mas também a questão, principalmente, dessa convenção e do casamento por aparências, porque depois desse atrito que existe entre Fernando e Aurélia, quando ela revela que só casou com ele com a única intenção de fazê-lo ser humilhado por ela e ver que ela tinha tanto dinheiro que era capaz até de comprá-lo, que ele era um homem muito fácil de ser comprado, ele ficou, claro, se sentindo péssimo com isso, né? E existiu muitas situações em que ela foi muito arrogante, ela pisou e espinzeou quanto ela pôde esse Fernando, fazendo sofrer por ter desdenhado dela quando ela era pobre, porque quando ela era pobre, ele não quis nada com ela, né? A rejeitou por uma mulher que tinha um dote mais caro. Desculpa. E quando ela se tornou rica, e ele nem sabia quem era a noiva, né? Na hora do acordo que foi feito ali com o Lemos, que era o tutor dela, ofereceu 100 mil contos, ele já deixa a noiva de 30 mil contos e quer casar com essa mulher de 100 mil contos. Então, ela odiava completamente esse perfil dele, mau caráter, né? Um perfil de uma pessoa ambiciosa, de uma pessoa gananciosa, não é nem ambiciosa, gananciosa, que não tinha nenhum tipo de sentimento, né? E ela vai aproveitar esse momento para realmente infernizar a vida do Fernando VI. Então, ela casa com ele para a infelicidade. Eu não vou dar spoiler e dizer qual foi o final, o que aconteceu depois de tantas idas e vindas e situações que eles viveram casados, mas se tolerando e vivendo de aparências para a sociedade, porque ninguém sabia no Rio de Janeiro que esse casal vivia essa situação, que eles estavam casados ali de fachada, que na verdade ela tratava Fernando como um objeto que ela tinha comprado e ele dizia que sim, deveria obedecê-la, deveria acatar as suas decisões, porque de fato ele havia sido comprado, embora ele se sentisse péssimo, né? Ele se sentisse assim no pior da lama por ser tratado dessa forma. E aí você que ainda não leu, se ainda não leu, senhora, eu te dou a dica aqui de fazer a leitura e descobrir o que foi que aconteceu diante dessa vingança que foi criada por Aurélia Camargo.
E uma coisa muito importante, é uma figura muito forte, né? Uma figura que chama bastante atenção, difere um pouco do que a gente tem visto nos romances românticos, porque essa fase do romantismo aqui existia muita idealização, a mulher pura e tal. E essa mulher aqui, a Aurélia Camargo, ela tem uma personalidade muito forte, ela sabe o que ela quer. Né? Ela tem essa perspicácia de manipular, de fazer com que as coisas aconteçam ao redor dela, como ela quer. O que ela chama de excentricidade. Quem lê o romance vai ver como ela eu sou excêntrica. Uma hora eu penso de um jeito, uma hora eu penso do outro. Uma hora eu sou de um jeito, outra hora eu faço de outra forma. Mas essa excentricidade não seria muito comum e muito aceitável no século XIX. Então a gente já vê que ele parte para uma visão de uma mulher mais desafiadora, né? Uma mulher que encara ali a situação e que é até muito corajosa dentro dos padrões dessa época. Então, quando a gente fala dessa postura da Aurélia como si, a gente já vê que tem uma grande diferença em relação a personagens românticas que são um pouco mais submissas em relação ao comportamento dos homens em si. Inclusive, existem críticos literários que dizem que essa obra ela é até considerada como já tendo algumas indicações do realismo, justamente por mostrar essa face obscura do ser humano. A gente sabe que isso é característica do realismo e não do romantismo, mas sim, Senhora já traz, sim, essas características, inclusive até naturalistas. Existem muitas descrições do ambiente, claro que de uma maneira poética, ao romantismo. Então, outro ponto interessante é que esse romance ele é dividido em 4 partes. A primeira parte se chama O Preço, a segunda, Quitação, a terceira se chama Posse e a quarta parte se chama Resgate. Então, lendo, você vai perceber que cada parte dessa, na verdade, marca um momento desse casal, né? Um momento de Aurélia, de como ela se coloca dentro dessa sociedade e o que a fez ter essa visão um pouco mais desiludida em relação ao meio no qual ela estava inserida. E eu acredito que se você realmente quiser aprender um pouco mais sobre José de Alencar, dá uma chance para ele, porque dizem que tem uma linguagem muito difícil, que não é legal, mas dê uma chance, lê a Senhora, que eu acredito que seja um dos melhores romances que foram escritos por ele. E quando a gente percebe um pouco, né, o perfil da personagem, a gente consegue entender que essa personagem sim já é avançada para o período, né, em que ela estava inserida dentro do tempo da narrativa, que a gente está falando do século XIX, e o tempo da narrativa também é século XIX. Então, é importante que a gente leia, conheça, e a gente tire um pouquinho, às vezes, aquela questão, né? Já li um livro de tal autor, não gostei, então todo livro que ele escreve também não é bom. Então, a gente tirar um pouquinho essas coisas que a gente coloca na cabeça, assim, um certo preconceito em relação a isso, e a gente dá essa oportunidade de ler outros textos e ver, nossa, de repente é o estilo dele mesmo que eu não gosto muito, mas essa história aqui, ela tem algo que chama a minha atenção, é algo que eu posso tomar para a minha vida, porque eu acho que uma das principais situações assim, que são importantes dentro da literatura é a gente conseguir captar algo dentro da história que serve para a gente como uma reflexão, né? Como é importante a gente perceber que existe algo dentro desse texto que sim vai fazer a diferença nas nossas vidas. Então, se você não leu Senhora, eu estou te convidando a fazer a leitura, entender o que foi que aconteceu no final da história, o que é que gerou a vingança. Eu até falei para vocês, mas eu quero que vocês agora descubram o que foi que aconteceu, o desfecho, o que é que acontece depois dessa vingança e o que é que ocorre entre Fernando e Aurélia Camargo no final da trama. É um romance de 215 páginas, nem é tão grande assim. Dá para você organizar direitinho o seu horário e lendo aos poucos e entender um pouquinho melhor sobre essa história. Amanhã eu vou fazer uma live que é nosso Quinta Eu Te Conto. Ah, gostou, né? Que legal! É Chinara, né? Chinara Neri. Ah, que legal, eu já li, sou literalmente apaixonada. É muito bom esse livro, muito, muito bom mesmo. Que bom que você leu. E aí, o que é que vai acontecer, gente? Amanhã eu vou fazer a quinta literária. A quinta vai ser, como é o mês de março, né? O mês das mulheres. Então, todas as quintas eu vou fazer análise de contos. E o conto vai ser vai ser de uma autora, ou seja, de uma escritora, ou seja, tem que ser mulher, tá bom? Então,
Na semana passada, na quinta-feira, a gente fez sobre Júlia Lopes de Almeida, foi sobre A Caolha, tá no feed, quem não assistiu ainda. E amanhã eu vou escolher uma outra autora e vou colocar. Me vejam lá nos stories, que eu sempre digo qual vai ser a autora, qual vai ser a história que a gente vai analisar, que a nossa leitura coletiva acontece sempre às quintas-feiras. Então, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar, para que mais pessoas tenham interesse em leitura, né, queiram ler mais e se tornarem mais proficientes. Chinanelli está dizendo aqui, há quem diga que é uma narrativa chata por causa da linguagem rebuscada, mas estou fascinada. Isso mesmo. Eu vi muitos comentários de pessoas dizendo, é muito rebuscada, é uma linguagem muito erudita, fica chato, fica cansativo. Eu, assim, entendo que é difícil quando o leitor já começa a ler um livro achando que vai ler um texto do seu tempo. A gente precisa entender que quando a gente pega um texto, esse texto foi escrito em um determinado período por uma pessoa que estava de acordo com os padrões, com o estilo do seu tempo. A gente não pode cobrar, por exemplo, que o José de Alencar vai escrever de uma maneira, não é, muito objetiva, muito direta, porque não é o estilo, não era o estilo dele. Ele seguia um estilo que era justamente o que era acatado na época. As pessoas gostavam dessa linguagem mais rebuscada, mais poética. Então, se você for observar, não são só os textos de José de Alencar que são escritos dessa forma no romantismo. Muitos outros também eram escritos assim. Então, é só você perceber que é uma maneira poética, um pouco mais rebuscada, mas que Senhora, eu posso falar de Senhora especificamente, que é até mais fluida. Então, você tem como acompanhar, tem como ler, tem como entender. Agora, você tem que também querer, né? Ter essa vontade. Então, tem gente que tem esse preconceito. Não vou ler José de Alencar porque é muito difícil, muito complicado. Eu não acho, né? Eu não acho, mas assim, a gente sabe que cada leitor tem uma experiência diferente. Sinara. Tá bom, Sinara. Pode chamar assim. Tá bom, Sinara. Sinara. Então, Sinara, muito obrigada pela sua contribuição, por ter compartilhado sua opinião sobre o livro. Que bom que leu e que gostou. Na próxima quarta-feira, nós vamos analisar Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Então, vai ser às 17 horas. Nas quartas-feiras eu faço sempre às 17. Na quinta-feira, eu às vezes alterno um pouquinho o horário. Depende do ritmo aqui, das coisas que eu estou fazendo. Mas na quarta, sempre às 17 horas. Então, eu conto com a passagem, compartilhem. E muito obrigada pela participação hoje. Amo sempre que possível. Assisto você. Muito obrigada. Que bom que você assiste. Muito obrigada. Gostei muito de ter a sua participação aqui hoje, viu? Beijo. Feliz Dia das Mulheres, tá bom? Feliz Dia aí das Mulheres. Tá bom, gente? Então agora eu vou me despedir de vocês. Amanhã vocês já sabem que tem mais. Acompanhem pelos stories que eu vou colocar o texto. E sempre que vocês puderem contribuir, compartilhar, eu sempre gosto muito, porque eu realmente sou apaixonada por leitura, literatura, e sei que vocês são também, né? Se estão aqui é porque gostam também. E a gente tem algo, né, que se identifique. Obrigada, muito obrigada, Sinara. Tchau e até a próxima.